Imagine que você se encontra sozinho em uma floresta densa, o ar úmido e o som das criaturas noturnas preenchendo a escuridão ao seu redor. Agora imagine que, enquanto avança, algo silencioso e inteligente observa cada passo seu, estudando cada movimento com uma fome que não é apenas física, mas de algo mais profundo, e talvez até sobrenatural. O primeiro sinal de que as coisas não estavam certas surgiu ao entardecer. Lucas, Antônio e Nando já haviam entrado no coração do Pantanal há pelo menos 3 horas, uma região que poucas pessoas ousavam explorar. As águas escuras e a folhagem densa fechavam-se em torno deles, deixando-os praticamente isolados do mundo externo. Era um lugar onde, diziam os mais velhos, habitavam criaturas que preferiam manter-se ocultas dos olhos humanos. "Vocês ouviram isso?" perguntou Nando, parando subitamente. O silêncio era esmagador, cortado apenas pelo som de passos apressados que pareciam ecoar à distância. Lucas, o mais cético dos 3, deu de ombros. "Provavelmente só algum animal curioso", ele murmurou, ainda segurando firme a espingarda. À medida que o sol descia, os 3 caçadores começaram a se instalar, planejando passar a noite e retomar a caçada ao amanhecer. Mas ao circularem a pequena clareira onde haviam montado acampamento, encontraram algo que os fez pararem. No chão, marcado com ossos cuidadosamente posicionados, estava um círculo estranho, quase um símbolo, com uma precisão que nenhum animal conseguiria fazer. "Isso aqui não é natural", murmurou Antônio, sentindo o arrepio crescer em seu corpo. Mais tarde naquela noite, enquanto as chamas da fogueira os aqueciam, uma atmosfera de inquietação tomou conta do grupo. Nando, sempre o mais supersticioso, começou a contar histórias sobre criaturas que andavam nas sombras do Pantanal. Seres que caçavam apenas os homens mais imprudentes. E à medida que a noite avançava, algo começou a se mexer na escuridão. Lucas foi o primeiro a notar. Silhuetas movendo-se entre as árvores, rápidas e furtivas, mas sempre à distância. Ele apertou a espingarda, sentindo a tensão crescer, enquanto os sons ao redor tornavam-se quase ensurdecedores. No entanto, ele era teimoso e se recusava a ceder ao medo. "Devemos ir embora ao amanhecer", sussurrou Nando, tentando esconder o pânico. Mas assim que Nando terminou de falar, um som ecoou pela floresta, um rosnado baixo e gutural que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O pavor tomou conta deles, pois o que quer que estivesse lá fora não era um simples animal, mas uma inteligência predatória. Eles haviam se tornado presas de algo muito além de sua compreensão. Há um momento em que você percebe que não é mais o caçador. Imagine o pavor que seria se cada movimento seu, cada tentativa de escape fosse previsto e interceptado, como um jogo macabro em que você sempre está um passo atrás, de algo que parece conhecer o território e seus segredos, muito mais do que você. Logo ao amanhecer, os 3 decidiram seguir em frente, tentando deixar para trás a presença inquietante que parecia rondá-los. Mas ao invés de alívio, cada passo que davam os levava a novas descobertas aterrorizantes. Mais símbolos feitos de ossos, penas e folhas, cuidadosamente dispostas pelo caminho, como se marcassem o território daquela coisa ou deixassem um aviso silencioso. Aos poucos, as pegadas de algo grande e desconhecido começaram a aparecer ao redor deles, profundas e pesadas, impressas no chão úmido do Pantanal. Antônio começou a entrar em desespero. Seu olhar estava perdido. Cada som na mata parecia um sinal de ataque iminente. "Estamos sendo caçados", ele gritou em um momento de pânico, seus olhos arregalados refletindo a mistura de medo e loucura que agora tomava conta de sua mente. Lucas, ainda cético e teimoso, tentou manter a calma, mas mesmo ele começou a sentir o terror crescer. E então, no meio da tarde, Nando desapareceu. Os 2 restantes o procuraram desesperadamente, gritando seu nome, ouvindo o eco se perder entre os galhos. Até que, ao anoitecer, encontraram as botas de Nando ao lado de um rio, cuidadosamente alinhadas como uma oferenda macabra, mas sem nenhum outro sinal dele. Lucas e Antônio perceberam que estavam em uma armadilha, que cada movimento deles estava sendo controlado e guiado por algo que não tinha pressa. O pavor agora era insuportável, e eles não podiam mais negar. O Pantanal os havia reclamado, e a presença que os caçava os guiava impiedosa para o inevitável. No momento em que a noite caiu, um último símbolo apareceu diante deles, mais intricado e aterrador do que todos os outros. Um símbolo que parecia comunicar que não havia mais volta. Lucas, tremendo, olhou para Antônio e percebeu o olhar vazio e resignado do companheiro.
como se ele tivesse entendido algo que ainda escapava a Lucas. Na última cena, uma figura animalesca de olhos vermelhos e dentes afiados surge das sombras, aproximando-se lentamente dos dois caçadores. Com uma mistura de pavor e resignação, Lucas percebe que aquilo era mais do que um predador. Era uma entidade primordial do Pantanal, algo que existia além do entendimento humano. E foi ali, naquela clareira, que o destino dos 3 caçadores se consumou, revelando que no Pantanal, as regras da caça são determinadas pela própria natureza e por criaturas que ninguém ousa conhecer. Imagine-se sozinho na escuridão de uma floresta, onde o ar parece pesado e o silêncio é quebrado apenas por sussurros incompreensíveis. Cada árvore ao seu redor parece guardar segredos que você nunca deveria descobrir. Segredos que, de alguma forma, parecem te chamar. E quando você começa a seguir esses murmúrios, percebe que talvez tenha despertado algo muito mais antigo e sombrio do que você poderia imaginar. Miguel sempre foi um homem de fibra, veterano em expedições de caça pelo Pantanal, onde conhecia bem cada traço e ruído dos animais. Mas depois que seu amigo Carlos foi encontrado morto em uma clareira abandonada, olhos fixos no vazio e boca congelada em um grito silencioso, Miguel não conseguiu se livrar da imagem horrenda. As autoridades concluíram que havia sido um ataque de animal selvagem, mas Miguel sabia que havia algo além disso. A expressão aterrorizada do rosto de Carlos indicava que ele havia visto algo que a mente humana talvez não devesse ver. Sentindo-se impelido por uma estranha força, Miguel voltou ao local onde Carlos havia sido encontrado. Logo ao chegar, começou a notar marcas estranhas no chão, pegadas que pareciam humanas, mas estavam voltadas para o sentido contrário. O silêncio do Pantanal parecia mais intenso ali, como se o próprio ambiente esperasse algo. Enquanto seguia as marcas, começou a ouvir um sussurro distante, como um canto entoado em uma língua arcaica e incompreensível. A curiosidade se misturou ao medo, mas ele continuou, cada vez mais imerso em uma atmosfera pesada e opressiva. O sol começava a cair, e as sombras das árvores tomavam formas cada vez mais ameaçadoras. Miguel sentia-se observado, e a cada passo o sussurro ficava mais claro, um chamado que vinha das profundezas da floresta. De repente, ao virar um tronco caído, Miguel se deparou com algo que o fez congelar. A vegetação estava retorcida em torno de uma clareira, como se algo tivesse queimado a vida ao seu redor. No centro, havia uma enorme árvore retorcida, com marcas que lembravam um rosto horrendo, com os olhos e a boca abertos em uma expressão de ira. Ele sentiu o ar faltar e recuou, mas ao olhar para o chão viu que as pegadas agora estavam a seu redor, formando um círculo perfeito. Ele tentou correr, mas foi impedido por um som alto e abafado, uma risada que parecia vir do próprio solo sob seus pés. Miguel caiu de joelhos, segurando a cabeça, enquanto imagens perturbadoras surgiam em sua mente. Ele viu aldeias queimadas, homens fugindo, enquanto uma figura encarnada em uma entidade com pés invertidos os perseguia incansavelmente. Ele percebeu então que essa força que rondava o Pantanal era o Curupira, o guardião das florestas, uma entidade além da compreensão humana. Uma força que não poderia ser detida. O Curupira havia sido invocado e agora ele queria Miguel como tributo. Existem lendas que nunca deveriam ser desafiadas. Imagine descobrir que você é apenas uma peça em um jogo macabro e milenar. Uma caça marcada desde o primeiro passo que deu em território sagrado. E quando se torna impossível fugir, você percebe que o único caminho é seguir o chamado sombrio que ecoa na floresta, mesmo sabendo que ele pode levá-lo a uma verdade que nenhum homem deveria conhecer. Miguel acordou na beira de um rio, sem lembrar como havia saído da clareira. Suas roupas estavam encharcadas e rasgadas, e sua cabeça latejava com a intensidade das visões que presenciara. Ao se levantar, percebeu que o sussurro continuava ao seu redor, mais insistente, como um coro que o chamava. Seu corpo parecia guiado por uma força invisível, que o arrastava de volta para o coração da floresta. Enquanto avançava, o cenário ao seu redor começava a se transformar. A floresta parecia ganhar vida própria, as árvores se inclinavam sobre ele, formando um corredor natural que o direcionava. Cada passo levava mais fundo em uma dimensão entre o real e o sobrenatural. Visões antigas surgiam em sua mente. Ele via tribos ancestrais reverenciando uma figura semelhante ao Curupira, um ser que os protegia, mas também os punia severamente por qualquer desrespeito.
Quando chegou a uma antiga formação rochosa, coberta de musgo, encontrou um altar feito de pedras dispostas em formato circular, com símbolos antigos e desconhecidos esculpidos em sua superfície. No centro, uma pequena tocha iluminava a cena de maneira sobrenatural, e ao seu lado, Miguel viu algo que o fez recuar em terror. O rosto de Carlos, com a mesma expressão aterrorizada, parecia estar esculpido em uma das pedras. Ele sentiu uma náusea profunda, o desespero o engolindo ao perceber que seu destino estava selado. A risada do Curupira ecoou, e desta vez, ele não apenas ouviu, mas viu a figura diante de si. O Curupira era uma entidade além de qualquer compreensão humana. Uma mistura grotesca de ser humano e espírito da floresta. Seus olhos brilhavam em um tom vermelho que queimava como brasas. Em sua mão, uma lança feita de ossos e espinhos, e seu olhar indicava que a caça havia terminado. Miguel percebeu que o único modo de sobreviver seria aceitar as leis místicas do Pantanal, compreender a antiga sabedoria que o Curupira transmitia. Ele se ajoelhou, murmurando palavras que nem ele entendia, enquanto a entidade se aproximava. O chão pareceu tremer, a floresta o envolveu, e naquele instante, Miguel sentiu que sua própria alma era absorvida pela terra. Naquela noite, a floresta do Pantanal estava em paz, e o silêncio absoluto reinou. O Curupira havia reclamado sua vítima, e a floresta o recebera. E para qualquer um que ousasse quebrar suas leis, o chamado do guardião permaneceria eternamente esperando por mais uma presa. Imagine-se sozinho, cercado por sombras e pelo som abafado da noite. Mas em vez de estar no controle como você pensava, percebe que talvez a floresta tenha seus próprios planos para você. Agora, cada passo que você dá o aproxima de uma verdade que nenhum homem deveria conhecer. E quando a névoa escura começa a tomar conta, a única coisa que resta é o terror inevitável que vem de enfrentar seus próprios pecados. José era conhecido por sua brutalidade como caçador. Para ele, o Pantanal não era um santuário natural, mas um mercado aberto onde qualquer criatura poderia ser caçada e vendida. Ao ouvir rumores de uma rara onça preta, ele sentiu o sangue pulsar com um tipo de excitação que só a expectativa de uma boa recompensa poderia gerar. Naquela noite, sozinho e armado, José adentrou o coração da mata em busca do animal. O silêncio era denso, interrompido apenas pelos sons ocasionais de passos cuidadosos e pelo farfalhar das folhas. Ele se movia com precisão, seguindo rastros que denunciavam a presença da onça. Quando a noite já estava em seu ponto mais profundo, ele sentiu uma estranha mudança no ar. Uma névoa densa e avermelhada começou a se formar ao redor, vinda de baixo, como se estivesse nascendo do próprio solo encharcado. A princípio, ele ignorou, concentrando-se apenas nos rastros, mas a névoa se intensificou, trazendo consigo um cheiro metálico e adocicado que o fez hesitar. José se afastou momentaneamente para avaliar o ambiente, mas a névoa parecia acompanhá-lo. Foi quando ele notou algo perturbador. Formas disformes começavam a se materializar na neblina. A princípio, ele pensou que era apenas a imaginação pregando peças, mas, logo, as figuras ganharam consistência. Eram rostos pálidos e olhos vazios. E alguns tinham os pescoços e membros distorcidos em ângulos que desafiavam a lógica. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas continuou avançando, determinado a ignorar qualquer manifestação sobrenatural. Enquanto se aprofundava na mata, as figuras pareciam se tornar mais claras, e ele percebeu que alguns dos rostos na névoa tinham expressões de agonia. Sussurros começaram a se formar, não em uma língua reconhecível, mas em uma mistura de sons que transmitia uma dor infinita e inescapável. Em um momento de pavor, José se deu conta de que conhecia algumas daquelas faces. Eram rostos de animais que ele caçara, mas também de homens com quem ele competira. A névoa estava cobrando um tributo de seu sangue. Tentando fugir daquele lugar, José disparou na direção oposta, mas a névoa parecia não ter fim. Seu coração batia acelerado, e ele percebeu que a floresta havia se transformado, virando um labirinto sem saída. As figuras ao seu redor riam e gritavam em sussurros, e ele caiu de joelhos, a respiração entrecortada enquanto uma figura sombria se aproximava. Ao levantar o olhar, encontrou o que parecia ser a personificação de sua própria maldade. Uma silhueta escura, com olhos vermelhos penetrantes e mãos sangrentas. Ele tentou gritar, mas o som não saiu. A figura riu de forma gutural e, em uma voz que parecia vir das profundezas da própria névoa, disse: "Sua caça chegou ao fim, José. Você já parou para pensar nas consequências das escolhas que fez?
E se numa noite sombria, essas escolhas viessem para cobrá-lo, envolvendo-o em uma névoa que parece viva, onde cada passo é um julgamento e cada sussurro é um grito de vingança? Agora, imagine que a única maneira de escapar é fazer um pacto, mas um pacto que pode custar a própria alma. José estava preso. A névoa o cercava de todos os lados, espessa e sufocante, carregando um peso quase físico. Os rostos na névoa pareciam rir e chorar ao mesmo tempo. Seus olhos acusadores o fitavam. Cada som que saía da névoa era um eco distorcido de suas próprias ações brutais, um espelho perturbador de tudo que ele havia feito em sua vida. Ele sabia que essas almas estavam ali por sua causa. Eram caças e rivais, todos agora uma só entidade com a névoa. A figura sombria se aproximou, sua presença exalando poder e crueldade. Ela estendeu uma mão ossuda e ensanguentada em direção a José, que agora tremia incontrolavelmente. Em uma voz baixa e reverberante, a figura falou: "Você deseja se libertar? Então deve pagar o preço com algo mais precioso que o sangue que derramou." José sabia que não poderia resistir, e perguntou, em um sussurro quebrado, qual era o preço. A entidade, com um sorriso de dentes afiados, respondeu: "Sua liberdade em troca do arrependimento verdadeiro. Cada lembrança de suas caçadas, cada sangue derramado por suas mãos. Reviva tudo, e se você sobreviver, será livre." A névoa então se fechou ao redor dele, e um a um, José foi obrigado a reviver cada uma das caçadas, mas desta vez sentindo a dor das vítimas. Ele experimentava a dor da mordida, o desespero da perseguição e o terror da morte iminente. A cada memória, a névoa ficava mais densa, como se estivesse absorvendo o sofrimento dele. Quando chegou a última lembrança, o sol começou a despontar no horizonte, e a névoa começou a recuar, mas ele não sentia alívio. Agora o próprio corpo de José parecia se desintegrar, tornando-se parte da névoa que ele tanto temia. Ele olhou para suas mãos e viu que se transformavam em vapor vermelho, sendo absorvido pelo chão do Pantanal. E então, tudo ficou escuro. Naquela manhã, apenas a névoa vermelha permaneceu, densa e impenetrável, e qualquer um que passasse por ali ouviria sussurros que ecoavam pela mata. José agora fazia parte do próprio Pantanal, uma nova alma condenada a vagar eternamente, caçando e sendo caçado, pagando eternamente pelos pecados de seu passado.